Queridos irmãos, saúdo a igreja com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel e Salvador nosso. Amém? Muito bem, eu disse que hoje eu vou trazer uma mensagem, os 10 mandamentos. 10 pontos que eu quero colocar em 30 minutos, se possível. Lendo as Escrituras e alguns livros também, então eu elaborei aqui o decálogo para a sobrevivência da família. E acrescentaria, no século XXI. Embora esse decálogo, por ser baseado nas Escrituras, atravesse gerações. Mas nós estamos num século onde Cristo é um nome desprezível. Num século onde o ceticismo é uma era onde há um esfriamento total como consequência da profecia do Senhor Jesus Cristo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E um pouco mais à frente diz ele, em voltando o Filho do Homem, achará fé na terra? E nós, como cristãos bíblicos, crentes em Jesus Cristo, nós estamos vendo isso claramente adentrando no arraial chamado cristão. Há muita gente do lado de dentro, mas que realmente não experimentou uma mudança interior e acaba sendo um obstáculo à entrada dos que estão fora. Alguém já disse, e eu concordo, a vida é o maior sermão que um crente prega. Ou não? É a vida. Mas também concordo que pode ser o pior sermão na vida de alguém que se diz de dentro. Ou não? Então, queridos, nessa manhã eu quero falar sobre este assunto, o decálogo para a sobrevivência da família. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 119, do verso 89 até o verso 94. Em reverência à palavra do Senhor, peço que se coloquem em pé, os que puderem. O Salmo 119, ele é um salmo que, já falei isso aqui uma vez, se não me engano, ele é um cântico de exaltação às Escrituras Sagradas. São 176 versículos. 176 versículos. Desses 176 versículos, somente 4, não falam claramente sobre as Escrituras. Os 172 versos falam através de palavras derivadas como juízos, testemunhos, preceitos, estatutos, tua palavra, aí é uma referência à Bíblia. Então, os versículos que não falam na Bíblia são o 84, 90, 91 e o 132. Pode ler aí na sua Bíblia, você vai ver que eles não mencionam juízo, testemunhos, nada disso. Palavra, estatutos, nada disso. Então, meus queridos, eu queria ler isso e comentar, daqui elaborei 10 mandamentos para a preservação da família. O texto diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. É eterna ela. Esse livro que você tem aí, Jesus Cristo era o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Esse livro, a palavra dele é perfeita, do Gênesis ao Apocalipse, e fica para sempre. Nada vai tirar esse livro. Esse livro não vai acabar. Já foi tentado destruir em muitas praças públicas, queimado, já se lançaram tantas coisas contra a Bíblia. Agora pode notar, os livros, os best-sellers passam. Mas por que ela fica? Por que esse livro fica? Isso é para pensar. Por que esse livro fica? Porque em Marcos 13:31 Jesus falou, céus e terra, mas, porque é verdade. É a verdade. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, queridos, é a palavra. Casamento abençoado está na palavra. Então, vamos lá.
para sempre permanecem no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra e firme ela permanece. Isso é lindo. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas te obedecem. Olha a obediência, a fidelidade e a obediência. Se a tua palavra ou a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Olha que lindo agora. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, palavra, estatutos, né? Juízos, pois por eles, quer dizer, pela tua palavra, tu tens me vivificado. Quer dizer, só há reavivamento, só há avivamento, só há vida eficaz, biblicamente falando, na palavra. Na palavra. Sou teu, salva-me, pois eu tenho buscado os teus preceitos. Obviamente, quem é crente busca a Bíblia, ou não? Quem é crente tem que buscar a Bíblia, não tem jeito. Então, olha, eu sou salvo. Mas o que é que ele fala aí do lado? Tenho buscado, então quem é crente busca a palavra. Então que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, meus amados. Eu não vou discorrer muito sobre os pontos, porque são mais bíblicos. Nós vamos ler mais a Bíblia, para confirmar o mandamento da preservação da família. Então, pela fé, quando o barulho lá de fora, vamos tocando. Mas vocês já repararam uma coisa? Os casais que estão aqui, não sei se aconteceu com vocês isso, eu creio que aconteceu com vocês, aconteceu comigo. Graças a Deus aconteceu comigo as duas coisas primeiras. A terceira, graças a Deus não aconteceu, espero que nunca aconteça, com vocês também. Primeiro, vocês que estão casados hoje, vocês se conheceram, não é isso? E namoraram, claro. Reparou uma coisa? Que no namoro é só ele que fala. Só o homem fala no namoro. É ele que mais fala do que a moça. Ele começa a falar quem ele é, as grandezas, etc, etc e tal. Começa a falar para ela, né? Saber quem ele é. E ele fala no namoro. E ela ouve. Ela ouve. Ficam noivos. Aí é ela. Aí ela vai falar. Ele só vai ouvir. Vai falar, enxoval, etc e tal, casamento e tal, aquela coisa toda. Ela fala. E ele ouve. Aí a terceira coisa, espero que não é minha e nem de vocês. Diz que depois os dois casam e eles falam todos ao mesmo tempo e a vizinhança escuta. Meus queridos, casamento realmente tem que ser bênção. Casamento do crente é para ser uma bênção. Estou me referindo a lares cristãos. Sei das lutas que cônjuges crentes enfrentam com cônjuges não crentes. Pastor, qual é o resultado? O resultado é oração, mas é oração, é clamar, levantar um clamor, parar com aquele negócio. Se você já falou para o seu marido do plano de salvação, para a sua mulher do plano de salvação, para os seus filhos do plano de salvação, então aprenda uma coisa. Se você também que é filho já falou para o seu pai, aprenda uma coisa. Não insista mais. Faça o contrário. Fale agora da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, para Deus. É aí a diferença. É no joelho. Tive uma experiência lá em Conquista, um homem, um taxista, que 25 anos orando pela mulher. 25 anos. Mas pastor, mas continue orando. Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz, esperei com paciência. Clama. Eu sei que tem promessa. Clama porque eu trarei teus filhos de volta da terra do inimigo. Não está escrito lá em Jeremias, no capítulo 31? Clama porque eu trarei teus filhos da terra do inimigo de volta. Há esperança para ti. Então vamos orar. E essa senhora lá, um dia foi na igreja, ouvindo uma pregação sobre escatologia, se converteu, está uma bênção cantando em coral. 25 anos orando pela mulher. Não desanime, não. Não desanime. Eu tenho na minha igreja 2 irmãs que se reconciliaram com Jesus na morte da mãe. E era uma senhora que eu visitava sempre. E ela me mostrava os joelhos dela. Tinha 2 marcas aqui nos joelhos. E ela disse, o senhor sabe o que é isso aqui, pastor? Eu estou orando por esses meus filhos, porque eu sei que Deus vai trazer da terra do inimigo. E também estou orando por vocês, pastores da minha igreja. Resultado,
Na morte ela não viu. Mas na morte dela, o corpo dela glorificou Jesus pelo que ela deixou em vida. E as filhas ali, diante daquele quadro, se renderam a Jesus tão firme lá na igreja. Tão firme na igreja. Então, queridos irmãos, a oração, eu sei que é uma luta. Ter cônjuges não crentes, ter filhos não crentes, ter pais não crentes, é uma luta. Mas continue orando, não tem outra alternativa não. E vivendo o que você aprendeu na palavra de Deus. E vivendo o que você... É isso aí. E deixa com Deus. Não foi o que Davi, no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Esse Salmo 40 poderia ter dito somente isso, esperei no Senhor. Mas olha que ele colocou o vocábulo paciência atrás do verbo esperar. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Não é isso que a Bíblia ensina? Então ore. Ore pelo seu marido, sua esposa, seus filhos, para que eles venham para o caminho da verdade. Ore. Incomode. Nós temos N exemplos na história do povo de Deus sobre estes assuntos. Mas aqui, meus queridos, é sobre a família. A família foi instituída por Deus para completar a criação. A família foi construída por Deus para completar a criação. Nasceu no coração de Deus. Disse ontem, vou repetir para os que não estavam aqui, 3 coisas que tem que ter para um casamento. Primeiro, o casamento, ele é heterossexual. Heterossexual. Homem e mulher. A Bíblia fala que macho e fêmea os criou. O casamento é monogâmico. Deixará o homem seu pai e sua mãe, disse o Senhor, e se unirá à sua ou às suas. A sua mulher. Então o casamento é monogâmico. E terceiro, o casamento é indissolúvel. Disse isso aqui ontem. Marcos, lá no capítulo 10, verso 9, o que Deus uniu, não separe o homem, é indissolúvel. Acontece acidente de percursos, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que casamento seja separado ou pela morte, ou então pelo arrebatamento, que é o que todos nós aqui estamos aguardando, não é mesmo? Eu estou aguardando aqui o arrebatamento. Então, queridos, esse aqui é o casamento, essa instituição que Deus instituiu para completar a criação. Então, no Gênesis 2:18, isso fica muito claro, como Deus construiu o casamento, completando assim a obra da criação. E agora tenho aqui os preceitos que dão vida a essa instituição após a queda e que dão vida a essa instituição no século 21 de hoje. Por quê? Porque é como tem o tema lá que o pastor me falou, né? O que muda com o século 21? Gente, nós tivemos muita mudança. Muda muita coisa. Está mudando o comportamento de muito crente. Mas a vida cristã não muda. A vida cristã que começou lá na igreja, já vem do Antigo Testamento. A igreja foi profetizada no Antigo Testamento. Mas digamos que o parto da igreja aconteceu em Atos capítulo 2. Ali a igreja nasceu. A vida cristã de hoje é a mesma vida cristã do passado. Porque a Bíblia fala lá em Malaquias, no capítulo 3:6, eu, Senhor teu Deus, não mudo. O evangelho é o mesmo. Estão criando agora outros evangelhos aí, não é? Paulo fala de um outro espírito, um outro evangelho. Paulo fala de um outro Jesus, e nós estamos vendo isso. Um Jesus contextualizado, um Jesus que aceita tudo, um Deus que está aceitando tudo, um evangelho que aceita tudo. Evangelho não é isso. Evangelho é caminho estreito. Evangelho é se colocar na contramão do mundo. Evangelho é pureza. Evangelho é pureza, é transformação de vida. É, eu fui, não sou mais. Eu era, hoje não sou. Transformação que vem de dentro para fora. Lá dentro, uma experiência genuína com Cristo. Então, quais são os preceitos para uma vida, o cultivo, para a sobrevivência da família no século 21, que é esse século aí tão marcado por tanta heresia,
tanta descrença, tanto ateísmo, tanto consumismo, tanto hedonismo e ismos do inferno. Então, em primeiro lugar, eu não vou, como eu disse, não vou destrinchar muito, porque vou ficar no limitado, são muitos pontos, mas quero ser bem breve e só apenas citar algumas referências e até pequenos exemplos. Primeiro, os 10 mandamentos começam: não terás, não farás, não adulterarás, não furtarás, e por aí vai. Então, aqui, não negligenciarás o teu quarto secreto. Ontem eu falei sobre isso aqui. Não negligenciarás o teu quarto secreto. Gente, isso aqui é importantíssimo para a sobrevivência da família. É importantíssimo para a sobrevivência da vida cristã. É importantíssimo para se lutar lá fora contra o pecado. Nós estamos num século fácil para pecar, um século onde o pecado está sendo oferecido. O pecado está sendo... Está fácil pecar, está fácil pecar. O pecado está se expondo na rua de várias maneiras. Eu não só estou falando na parte moral. Na moral, então, é um absurdo. É um absurdo. A parte moral, o mundo do século XXI está bom para pecar. Está bom para pecar. Mas em todas as partes, a parte profissional, falou-se em ética, aqui é ética. Ética está sendo expulsa de tudo quanto é lado. Ninguém quer saber de ética. Agora, sem ética, como é que nós vamos julgar o que está errado? Não é? Já que não existe verdade, como é que a gente vai julgar o que está errado? Então, mas não pensam nisso. Eu não gosto, assim, mas eu tenho que dar o braço a torcer. Eu gostei da palavra de um padre. Ele falou, ele disse a verdade. Ele disse o seguinte: olha, nessa época do século XXI, estão imbecilizando os nossos jovens. E lá que falou, lá nas universidades, os nossos jovens estão sendo imbecilizados nas universidades. E essa imbecilização é contra a família, é contra valores, é contra a igreja, é contra o cristianismo, é contra tudo. Já viram aquele slogan, né? É um A dentro de uma circunferência? Isso aí está pichado em tudo quanto é parte do Brasil, está pichado no mundo todo. Você vê aí, acessa na internet, você vai ver o que é anarquismo. Anarquismo é quanto uma bagunça melhor. É cada um para si fazendo a sua verdade, vivendo a sua vida. Nada pode ser proibido. Então, olha, não negligenciarás o teu quarto secreto. Por quê? Porque, gente, Mateus 6,6 está escrito lá. Tu abre a porta do teu quarto, entra lá, ajoelha-te diante do teu Deus e clama a Ele, e teu Deus que está em secreto te ouvirá. Agora eu pergunto, quantos de nós estamos fazendo isso? Porque é aquela velha história, o que é a vida cristã? É Bíblia e oração, oração e Bíblia. Por isso é que eu coloquei logo aqui no início os 2 mandamentos primeiros. Não negligenciarás o teu quarto secreto, o que é a oração. É a oração. Entra no teu quarto. Irmão, vocês estão tendo esses momentos com Deus? Eu sei, assentado à mesa. Obrigado, Senhor, pelo alimento de hoje. Amém. Vai, pega um prato de comida, vai ver televisão com o prato da comida, não sei da mesa. Obrigado, Senhor. Vai dormir, dorme, começa orando, acaba dormindo, acorda no dia seguinte. Nós temos que ter esse momento com Deus. Não importa que sejam 10 minutos só, mas que sejam 10 minutos suficientes. 10 minutos em que você tenha qualidade com eles. 15 minutos, 20 minutos. Hoje eu sei que nós estamos num século. Há irmãos que fazem isso, eu não duvido. Mas acordar de madrugada, às 3 horas da manhã, para ficar orando até às 5, nós estamos num século difícil. É uma máquina, nós somos máquinas correndo. É compromisso aqui, compromisso lá. Naquele tempo não tinha luz. Não tinha luz. Dava 6, 7 horas da noite, eles iam dormir. Acordavam depois de 6, 8 horas de sono, 3 da manhã. Aí oravam, ficavam orando, amém. Hoje não dá. Repito, eu sei que há exceções. Mas eu mesmo, eu tenho que ter a minha parte da manhã e da noite. E muitos também. E ainda não tenho como eu deveria ter. Tem essa. E nós precisamos... Ou todos vocês estão satisfeitos com a vida de oração de vocês? Então, eu não estou com a minha. Mesmo orando, eu também não estou. Eu preciso orar mais. Vocês precisam? Amém, eu preciso, irmão. Nós precisamos orar mais. É isso que nos liga com Deus. É isso que me faz dar as costas para o pecado. É isso que me faz enfrentar as adversidades da vida, os momentos contrários. Paulo fala que numa das suas viagens, os ventos eram contrários a ele. E ele precisava chegar num lugar seguro, mas os ventos eram contrários. Nós estamos indo a caminho da Canaã celestial. Mas se levanta nessa vida o quê? Ventos contrários. E Paulo orava, até que chegaram num lugar chamado Bons Portos. Quer dizer, dos ventos contrários, dos euros aquilões, Paulo chegou em Bons Portos,
A oração nos leva a porto seguro. E Deus é o nosso porto seguro. Então, irmãos, não facilitem. Se você não fez esse compromisso com Deus, faça. Joelho no chão. E eu entendo que nem todo mundo também pode se ajoelhar por causa de problemas físicos. Mas quando a gente fala joelho, é coração ajoelhado. Coração ajoelhado. Porque não adianta nada se ajoelhar, o coração está longe. Não, tem que ir ali, sentado ou deitado, como der, mas coração ajoelhado e clamar diante de Deus. Olha, o que vai acontecer com isso? Rapidamente. Vocês já ouviram falar de Áquila e Priscila? Quem já ouviu, levanta a mão. Mais gente deveria ter ouvido, hein? Áquila e Priscila. E quem já ouviu falar na ninfa? Ninfa, levanta a mão, ninfa. 1, 2. Gente, tá vendo? 3. Vocês estão vendo o nosso problema? Quem foi Áquila e Priscila e quem foi ninfa? Certo, cooperadores de Paulo, muito bem. Agora tem um detalhe na vida deles. Vamos lá, rapidamente, vamos lá. O pastor Alexandre, você lê aí Romanos 16, 3 e 5. E o pastor Marcos vai ler Colossenses 4, 15. Rapidamente, vamos lá, rapidamente. Desembainhar a espada, 1, 2. Lembra-se disso aí? 1, 2. Nosso tempo de adolescente, né? Nossos embaixadores, desembainhar a espada, 1, 2. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Para aí. O que eles eram? Cooperadores em quem? Por Cristo eles eram bons cooperadores de Paulo. E é um casal, hein? Um casal. Deus precisa, Cristo precisa de cooperadores. E um bom lar, um bom marido, uma boa esposa. Agora veja a consequência disso. Vai lá para o verso 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Até aí. Olha só, eles eram o quê? Cooperadores. E o que eles tinham em casa? Será que na nossa casa tem ambiente para ter uma igreja? Aquele quadradinho que está que Satanás quadrado às vezes, que está lá na sala, o que ele despeja dentro da sala? O que o jovem está plugado dentro de casa? O que o pai e a mãe andam plugados? Em quê? O que está se vendo? O que está se ouvindo? Era um casal que tinha condições de abrigar uma igreja de casa. E aí nós vamos ver a ninfa. Quase mais nada se fala dessa ninfa, mas olha só. Olha lá, pastor. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Outra mulher, a ninfa. E falou mais o que da ninfa? Não, simplesmente que ela tinha condições de ter uma igreja na casa dela. Está vendo como é coisa? Então, irmãos, vida com Deus, sem quarto secreto, nós falhamos muito. Estamos sujeitos a cair, tropeçar, dar escândalos. Então, casal crente, cooperador de Deus, tem que ter esse relacionamento do quarto secreto. E aí vem então, vamos pular para o segundo. Primeiro, não negligenciar o quarto secreto. Segundo, não negligenciará o exame das Escrituras. Então vamos ler Salmo 119, 65, eu sei que vocês sabem de cor. Lâmpada para? Digam. É a tua? E luz para o meu caminho. Veja bem. O que adianta a lâmpada queimada? Me diga. E quando a Bíblia é uma lâmpada queimada? Não, ela não é uma lâmpada queimada, mas ela pode estar sendo um trabalho de lâmpada queimada. Fica na gaveta, fica na prateleira. Eu não vou perguntar para vocês se vocês leem a Bíblia todo dia, fiquem tranquilos. Não vou fazer essa pergunta. Mas deveriam. Se alguém não lê aqui, devia ler. Porque você não esquece de comer, não esquece de beber. E a Bíblia é o alimento da alma. Você fala com Deus no quarto secreto e Deus te responde pela palavra dele. Ele fala contigo pela palavra. Ele fala contigo pela palavra. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E qual foi a ordem de Jesus Cristo? João 5,39. Leiam lá. Qual foi a ordem que ele deu? João 5,39. Ele disse o quê? Examinai vós
cuidaste ter nela a vida, e são elas que de mim testificam. É pela palavra. Eu tive uma revelação, porque Deus me falou. Sim, olha, se não tiver na Bíblia, cuidado. Cuidado. Se não tiver na Bíblia, cuidado, porque toda revelação está aqui, está na palavra. Lembre-se, a palavra é perfeita. Ela permanece no céu. Ela é perfeita. Ela está entre nós perfeita. Age pelo Espírito. E essas palavras aí que dão testemunho do Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Então não pode, irmão, não podemos ficar sem Bíblia. Não pode ficar sem leitura da Bíblia, vai cair. Eu sempre comparo como um tapete. Quando era moleque, se fazia essas brincadeiras. Ficava alguém no meio do tapete, aí o outro vinha por trás e quem tá aí vai cair com tudo, não tinha jeito, não tem onde se segurar. Eu olho para esses jovenzinhos aqui, adolescentes, por nós mesmos, nossa idade. Gente, como é que Paulo fala da armadura para lutar contra as forças do inferno? E como é que eu vou lutar sem a espada? Como é que eu vou lutar? E muitos estão lutando com o quê? Com a espada de Pedro. É com a espada de Pedro. A espada de Pedro só serve para ofender e não vai dar em nada. Jesus falou para ele, escuta, mete essa espada na bainha. Essa não serve. A espada é essa aqui, é pela palavra. E a palavra diz que um casal tem que viver bem. A palavra fala que marido e mulher não pode ter ira, não pode ficar com ressentimento, não pode ficar chateado um com o outro. Irai-vos, não pequeis. Mas ele diz o seguinte, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que ele não vai dormir chateado com a tua mulher, nem com o teu marido, que isso não é bom, não, isso é pecado. Acerta, vai para a cruz. Não é isso que você defende? Não é isso que você crê? Vamos para a cruz. E eu disse ontem, nós temos que pedir muito perdão para nossas mulheres a nós também. E temos que ter também paciência, né, com elas e elas conosco. Eu ia contar um exemplo, mas não vou não, vamos seguir em frente aqui. Não negligenciar o exame das Escrituras. Olha, como é que eu defino um homem cheio do Espírito Santo e uma mulher cheia do Espírito Santo? Um jovem cheio do Espírito Santo, uma jovem cheia do Espírito Santo, um adolescente cheio do Espírito Santo, uma adolescente cheia do Espírito Santo. Como é que é isso? O que é ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, é fácil definir. Cheio do Espírito Santo é ser cheio das Escrituras Sagradas. É isso que é uma vida do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Escritura Sagrada. Como foi que Jesus derrotou o diabo? Com a palavra. E o diabo, a Bíblia na boca do diabo era o quê? Como dizia o saudoso Aníbal Pereira Reis, o pastor Aníbal Pereira Reis dizia isso, que a Bíblia na boca do diabo é mentira. E não foi o que o diabo fez? Olha, ele disse isso, disse, mas se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Deturpou com relação a Cristo lá no Monte da Tentação. Mas Jesus, com firmeza na palavra, derrotou o diabo. Então, meus irmãos, não negligencie o quarto secreto, não negligencie o exame das Escrituras. E, finalmente, aqui para terminar os 3 primeiros, para depois seguir na outra parte. Não deixarás de falar as minhas palavras aos teus filhos, aos teus queridos. Porque lá em Deuteronômio, que é a famosa oração do judaísmo, Shema, né? Shema Israel, Adonai Erad, Rad Adonai. É essa oração do judaísmo. Abra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Agora presta atenção, papai. Porque a responsabilidade de falar para os filhos e para a mulher é do marido. E, lamentavelmente, o homem não tem exercido essa autoridade na sua casa. A maior parte deles. E isso acaba ficando com a mãe. Mas Deus disse que é para o homem. Intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa,
e andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te, farás assentado em tua casa perante a família, tua mulher, teus filhos. Compartilhar a palavra aos queridos. Vocês estão tendo tempo de trocarem pelo menos uns 5 minutos sobre o que foi o dia de hoje, o que foi que você leu na Bíblia e aprendeu. Você toca com isso com a sua família. Você ensina a sua família. É o que a Bíblia diz ali, assentado ao redor da tua mesa. Então é na hora, pode ser até na hora de comer. A gratidão e depois comeu, agora sim, cada um vai fazer aqui, vai dar a sua palavrinha sobre o que foi que abençoou a sua vida hoje. Qual foi a sua bênção de hoje? Qual é seu pedido de oração, que aconteceu alguma coisa hoje? Falar! Entenderam, né? Mas o problema hoje é isso aqui. O problema hoje é isso aqui. Eu já vi. Todo mundo senta para comer. Come aí, menino. Pai, mãe. Gente, isso é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção isso aqui. Fica um dia sem isso aqui. É uma bênção. Agora, cuidado, que tem o outro lado negro disso aqui. Tem a parte do diabo aqui também. Aliás, toda a rede. Como dizia o pastor baiano lá, né? A internet é infernet também. É isso aqui. Então, cuidado. Cuidado com o que usa isso aqui. Isso aqui é o estritamente por necessário. WhatsApps, não é para ficar mandando aquelas mensagens. Olha, esse negócio de... negócio de book? Facebook? Eu sou de 46, viu, gente? Facebook. Às vezes o pessoal fala, pastor, você ouviu o Face de fulano? Eu falo, eu não quero ver porque eu vou me aborrecer. Mas eu já sei, pastor, impressionante as coisas que coloca lá. Então, quando eu estava no exercício do ministério, volta e meia tem que chamar, grampear um, grampear outro. Cuidado, tá pondo. Você é crente? Sou, mas é que todo mundo põe, eu acabei sendo levado, mas ele foi levado porque a vida espiritual está ruim. Preciso orar mais, é aquela história. Aí vai cair lá nos 2 primeiros, não abandonar o quarto secreto, não abandonar, porque abandonou a oração, abandonou a leitura da Bíblia, vai vir problema, a saia vai encurtar, o decote vai aumentar, porque todo mundo faz, gente. É modismo. Todo mundo faz. Todo mundo faz. E vai fazer também. Ou não? Gente, cuidado com essa história de que o que era pecado antigamente não é pecado hoje, não. Isso é outra mentira do inferno. Pecado sempre foi pecado. E o diabo está conseguindo tirar essa palavra do púlpito. O diabo já anulou a palavra inferno. Cuidado com isso. Prepare seu filho para entrar nesse mundo. Prepare seu filho para, quando fala entrar no mundo, é entrar na vida. Prepare seu filho. Prepare sua filha. Instrui o teu filho, a tua filha no caminho que deve andar. E a mamãe põe a sainha aqui em cima. Ai, que linda, pequenininha. Ela vai crescer. Minha filha, essa saia não está boa. Mas por que eu sempre visto saia curta? E aí? Ontem conversando, querendo evangelizar uma ex-esposa do meu sobrinho, e a filhinha dela estava lá em casa, aí eu estava falando, um diálogo que eu tive com um odontologista, um odontólogo, por causa de cigarro, porque eu vi ele é filho de membro da igreja, e eu vi ele fumando, tá, e eu fiz uma pergunta para ele ficou todo embaraçado, e ela falou, tio, ainda bem que eu fumo assim muito pouco. Aí eu falei, tu vai ensinar a tua filha a fumar? Eu não. Eu falei, que menina linda. Ela falou, minha filha, tu vai ensinar ela a fumar? Não. E como é que tu fuma, menina? Na frente da menina. O que tu vai dizer para ela amanhã? Ela vai dizer que não tem problema. Se a mãe fuma, por que ela não pode fumar? Entendeu, gente? É isso. É isso, olha. Não negligenciarás. Não deixarás de falar minha palavra aos teus queridos. Aquela serva de Naamã. Vocês sabem o que aquela menina fez, não é? Que coisa maravilhosa. Eu amo a história dessa menina. 2 Reis capítulo 5, não é isso? 2 Reis capítulo 5.
Aquela menina foi levada cativa, gente. Ela não foi convidada, não. Olha, vem cá, eu vou te pagar tanto para você cuidar da minha mulher lá. O Naamã, aquele sírio, ele foi, destruiu lá Israel, com as tropas da Síria, ele era o comandante, destruiu Israel e pegou essa menina na marra. Ela era uma pré-adolescente. Pegou, vai lá para minha casa, vai trabalhar com a minha mulher. E pôs a menina como criada na casa dele. Sem direito a salário, sem direito a 13º, não tinha nada, não. A Bíblia fala, levou cativa. Sabe o que significa levou cativa? Não levou socialmente, levou cativa, presa. A menina foi para lá. A menina chega lá e descobre que ele é leproso. Quando chega na Síria, a menina descobre que ele é leproso. Gente, destruiu os pais, a casa dos pais dela. Destruiu a nação dela. Levou ela na marra para a Síria. Quando a menina descobriu que ele era leproso, qual seria a reação da carne? Morra, desgraçado. Não era isso? Morra. Chamou a esposa de Naamã e disse, senhora, manda ele procurar o profeta, lá naquela minha cidade onde ele destruiu. Procura o profeta, que o profeta vai resolver isso. E vocês conhecem a história. Naamã foi curado da lepra, se converteu ao Senhor. Agora, o que está por trás dessa história? Me digam. Uma pré-adolescente, o que está por trás dessa história? O que está por trás dessa história? Pais estão por trás dessa história. Aquela menina não aprendeu isso sozinho, não. Aquilo é berço. Aquilo foi berço. O pai inculcou, a mãe inculcou. Inculcou o Deus de Israel no coração daquela menina. Que quando chegou lá, o que importava para ela era a alma do homem. Não era vingança. Então, queridos, não deixarás de falar a minha palavra aos teus queridos. Por trás dessa serva de Naamã, ela teve pais que ensinaram isso, falaram com ela exatamente como Moisés mandou, assentado ao redor da mesa, andando, deitando na hora de dormir, falaram para a menina, Deus, nosso Deus, inculcaram na cabeça da menina. E a menina foi criada assim. Quando chegou na hora de pôr a prova, que adolescente, né? Que adolescente foi aquela que conduziu aquela família a Cristo? Então, irmãos, não deixar de falar a palavra aos teus queridos. O quarto, não negligenciarás o cultivo do amor no teu lar. Aí, querem ver que coisa linda? Dá lá nos Cânticos de Salomão. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Pronto. Cânticos de Salomão. Cântico de Salomão, capítulo 1, verso 2. Olha a declaração dela para ele. Aqui a Sunamita Abizag, esse livro, literalmente, é o casamento de Salomão com Abizag, a Sunamita. Para os judeus, tem um significado alegórico de casamento de Deus com Israel. E para os cristãos, é o casamento de Cristo com a igreja. Olha o que diz aqui. Olha o que ela fala para ele. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Eita, nós. Olha o que a esposa está falando para o maridão aí. Ô, meu marido, me beija, porque o teu beijo é muito melhor do que o vinho. Aí ele responde para ela lá. Vamos ver lá em Cânticos, no capítulo 2, verso 2. Qual lírio entre os espinhos, assim a minha querida entre todas as demais mulheres. Você já pensou, você acorda de manhã, teu marido, Talé, a minha querida, você é linda, Talé, você é a maior, é a coisa mais linda que eu tenho. Rapaz, aí ela vai responder, me beija com os beijos da tua boca, tem melhor no teu amor que o vinho. Gente, é claro, o que está dizendo aqui significa o seguinte, amor é trabalhado. Amor é trabalhado. Amor é trabalhado. Tem casais que quando namora, noivo e diz casamento, o bicho anda agarradinho os dois. Agarradinho. Daqui a pouco o tempo vai passando, um já vai para a igreja, chega na frente, o outro chega atrás. É assim. Vai perguntar, mas o que é? Gente, é uma expressão de carinho. Amor é trabalhado. O sexo que Deus criou é para ser uma bênção entre marido e mulher. O sexo conjugal. Esse livro de Cânticos é uma aula de sexo. Quer saber como é o sexo bíblico? Leia os Cânticos de Salomão. Né? A sua mão esquerda
me agarre e a sua direita me afague. Não é isso que está escrito lá? Está escrito aí na sua Bíblia. Não está na minha. Na minha está, na sua também está. Esse é o amor, gente. É isso aqui, isso é um livro de orientação sexual. Quer fazer amor com sua esposa, com seu marido? É isso aqui. É isso aqui, está aqui na Bíblia. Entendeu? Então é preciso não deixar de cultivar isso. Não pode. O amor tem que ser cultivado, trabalhado. É trabalhado. Ontem eu falei aqui, né? Começa no café da manhã e termina de noite. Não é? Começa no café da manhã. Palavras elegantes, boas, etc e tal. E de noite é o epílogo. De noite é o epílogo. Agora esse negócio de passar o dia todo, não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Chega de noite, já vai chegando para o lado dela, ela vai automaticamente vai fazer assim. Não estou falando nada aqui que seja absurdo, nem desrespeitoso. Está na Bíblia. Chega-te para mim. É o que está escrito aqui, ó. Não é isso? Tu és toda formosa. Isso aqui é uma coisa linda. Eu sou a rosa de Salom, o lírio dos vales. Eis a voz do meu amado. É uma coisa linda. Isso aqui é eterno. Maridos, leiam juntos. Marido, leiam juntos. Os Cânticos de Salomão. É um livro pequeno. Leia pelo menos um capítulo junto com a sua mulher. Um capítulo por dia junto. Vai dormir? Leia lá um capítulo do Cânticos. É uma coisa eterna. Então, não negligenciarás o cultivo do amor com a tua esposa, nem com o teu marido. Um exemplo bíblico. Teve um marido que namorava a esposa. Olha só, hein? É lindo, isso é eterno. Já estava há algum tempo casado, mas ele namorava a esposa dele. O que significa isso? Que esse negócio de andar junto, a mãozinha dada, não era não, continua sendo bom. Pegue na mão da sua esposa, ande de mão dada na rua, para mostrar que ali tem um casamento sólido em Cristo. E é Ele que faz isso. É Ele que faz isso. Olha só aqui, porque mulher gosta de ser presente e tudo, mas a mulher se encanta muito pelo que ouve. Né? Quer ver uma coisa horrível para a mulher? Marido esquecer data de casamento. É um negócio terrível. Não sei aqui com vocês, no meu caso lá, o tempo fecha. Né? Não posso esquecer, não posso esquecer 10 de janeiro de 1969, não pode sair da minha cabeça isso. Não pode sair da minha cabeça. E nem a data do aniversário dela, 22 de julho de 1949, ela nasceu. Eu estou ali. Quando eu falo 49, assim, no púlpito, na frente dela, ela não gosta. Mas eu falo, né? Mas eu falo. Então, tem que guardar essas coisas. Não pode dar um presente? Dá um mimo, minha querida, parabéns, Jesus te abençoe. Você é uma bênção para a vida minha, dos filhos. Dá um beijo. Meu filho, ganhaste o dia. Faz isso e verás. Então, olha, não negligenciar esse cultivo do amor. Olha lá, Gênesis 26, 8. Gênesis 26, 8. Gênesis 26, verso 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, era Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca. Essa palavra brincar é namorar. Eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua esposa, sua mulher. Está vendo? Tem que ter, isso não morre não. E eles já estavam casados há algum tempo. Isso não pode morrer. Isso tem que ser trabalhado, cultivado. Não é? Porque isso é da vontade de Deus. Nem todo mundo pode, mas aqueles que podem, amém. Olha, é comer fora, um passeio, um aniversário dela, um presente, enfim, tudo isso. E do maridão também a mesma coisa. Faz aquele pratinho que ele gosta, entendeu? É assim. E passa lá, o baiano fala assim, o baiano tem uma expressão que eu acho gozada, né? Ele diz assim, dá um cheiro no cangote, dá um cheiro no cangote dele, dá um cheiro no cangote dela, não é? Deixa eu sentir aquele, aqui perto do cangote, é assim. Faz parte, irmãos, faz parte da vida de um casal. É parte da vida de um casal e deverá ser parte. Mas já passei disso, já estou numa idade... Meu irmão, aí que é elegante, fica os dois ensinando os netos como é que se vive. Olha os netos nossos, o que não estão enfrentando aí? Meu neto está namorando, eu já estou apavorado.
Eu vi falando com esse moleque, meu filho, tu, cuidado lá naquela universidade, tu toma cuidado, que aquilo ali é uma fábrica de incrédulo. Né? Começou a namorar uma moça na igreja e tal, falei, meu filho, cuidado, tu toma cuidado com esses hormônios aí, eles são, né? Aquele que cuida está em pé, cuidado, não caia. Não é? Porque no evangelho de hoje, esse evangelho, outro evangelho, não, isso agora é cultura, o rapaz pode ir para a cama com a moça, não tem problema, isso agora é cultura, cultura do inferno. Porque a Bíblia fala que o Senhor rejeitou Esaú porque era um fornicário também. E ninguém seja como Esaú, fornicário que trocou, um profano, que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Namoro é para ser ali. Você, namorada, você e Deus no meio. Pastor, isso não é fácil não. Não estou dizendo que é difícil, eu estou falando que é fácil. Não é não. Há um preço a pagar. Eu falei aqui no início, lembra? Contramão do mundo. Contramão do mundo. O mundo está dizendo, faça. Mas Deus diz, não. Eu amo jovens, adolescentes, que têm coragem para fugir. Sabe que a palavra, o verbo fugir, no dicionário divino é coragem? É coragem. 39:9 de Gênesis. José viu aquela baita mulher na sua frente, porque ela devia ser muito bonita, aquela mulher. Ela colocou, diz que dá o linho do Egito. Vocês sabem o que é o linho do Egito? É tudo transparente. O José de Costa, ninguém em casa, ele lá fazendo o trabalho dele, mexendo na papelada como é o nome do homem lá, do tesoureiro? Do Potifar. A mulher não tem nome, eu chamo ela de Potifara. Aí vem a Potifara, vem com aquele perfume do Egito. Chega para ele, José, aquela vozinha melódica, José. Ele vê um avião diante dele. Menino novo. Os hormônios lá dentro. Deita-te comigo. Sozinho. A mulher lá toda cheirosinha. Deita-te comigo. Ele olhou para a mulher. Irmãos, é isso que falta hoje. E eu dou graças a Deus por esses que fazem isso ainda hoje. Porque bem vai acontecer com vocês, pode ter certeza. Eclesiastes 8:12. Eu sei que bem sucede àqueles que temem a Deus e fogem do pecado. Vai suceder bem. Ele olhou para a mulher. Mulher, tudo me foi dado nessa casa, menos a ti. Cometeria eu tamanha loucura contra quem? Contra Potifar? Não. Cometeria eu tamanha loucura contra Deus? E olha, ela puxou a capa dele. Ficou com a capa, mas não ficou com ele. Ficou com a capa, mas não ficou com ele, não. E como é que terminou a história de José, moça? Como é que terminou a história de José? O faraó pega lá um anel, põe no dedo dele e diz, José, todo o Egito é teu. Todo o Egito é teu. Acima de ti aqui só eu. Estão vendo? Deus honra. Deus honra aqueles que são fiéis. Então, queridos, é isso aqui. Não negligenciar o cultivo, trabalhar, falar da palavra, ensinar a pureza, porque esse evangelho de hoje é contra a família. É contra a família. É contra a família. Não contaminarás o leito matrimonial. Bom, aí não preciso falar muito, né? Está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 4. Aqui eu só vou ler, já dá para entender. E vou correr porque eu estou chegando já no fim. Esse relógio também não me ajuda. Pastor Thomas, eu me lembro uma vez que, eu não sei se o senhor me perdoe se eu não tiver... Pastor Thomas, o senhor me perdoe se eu estiver errado. Mas não tinha-se um costume aqui no TBI, não estou dizendo que era o irmão, mas de atrasar um pouquinho o relógio? Não tinha não? A gente atrasava um pouquinho o relógio, não é? Então, se alguém ainda puder, daquela época antiga, quiser atrasar um pouquinho só para eu terminar. God bless you, brother. E aqui então diz assim, lá em Hebreus capítulo 13,
o verso 4. Olha o que está escrito aqui, 13:4 de Hebreus. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Sem comentário, ou precisa? Não precisa comentar mais nada, né? Não precisa comentar mais nada, tá entendendo? Porque, olha, até homem casado hoje, a tentação está por toda parte. Ah, não, meu filho, você pode, a tua cisterna pode estar boa em casa, mas as potifaras estão aí na rua. Estão aí pela rua. Estão aí pela rua. A Bíblia faz acepção. Ela faz uma diferença entre uma prostituta e uma adúltera. A prostituta, a Bíblia só fala isso, ela mercadeja o corpo para viver. Agora a prostituta, a adúltera, anda à caça de vidas. Anda caçando vidas. Para destruir casamento, destruir família. Cuidado. Não, mas não tem base. Olha, lembra do que Paulo falou, 1 Coríntios 10:32. Aquele que cuida está em pé. Cuidado, não caia. Então, só isso. Por favor, porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, aquele que adultera com uma mulher está fora de si. Só quem quer arruinar a sua vida é que pratica tal coisa. E a Bíblia manda lá, diz que a mulher virtuosa é aquela que cuida dos seus afazeres, da sua casa. Não tem tempo para as coisas de fora. Não tem tempo para ficar falando aquelas tagarelices, aquelas coisas do mundo. Porque, olha, minhas irmãs, eu tenho abominação à novela. Eu abomino novela. Não sei, não vou dizer quem, mas entendo pela abominação que eu tenho por essas novelas, por essas coisas, que não é coisa para crente, gente. Não é coisa para crente. O que a novela ensina? Traia seu marido, traia sua mulher. Os meninos podem deitar com quem quer. Não é isso. Ensina seu filho a ser gay, ensina a sua filha a ser lésbica. Ou não é? Eu estou exagerando. Não, é isso aí. Aí você pega o Salmo 101, o que ele diz lá? Não deixarei na minha casa aquele que profere mentiras. Aquele que profere mentira não ficará diante dos meus olhos. Não ficará diante dos meus olhos. Não estou dizendo que é pecado ter um televisor. Pecado é não saber usar a televisão. Televisor qualquer um pode ter. Mas usar a televisão errada é que é o pecado. Porque o televisor é o aparelho. A televisão é a programação. Então tem que saber controlar aqui. E é aquela velha história do saudoso Gerson Rocha, né? Um crente controlado pelo Espírito, ele controla o quê? Crente controlado pelo Espírito controla a televisão, controla a internet, notebook, Facebook e todo book que tiver. É controlado, né? Pelo Espírito. É o Espírito que controla. Agora, deixa pela conta da carne. A carne não é convertida, não. Deixa por conta dela e vê o que é que acontece. Então, queridos, não contaminarás o teu leito matrimonial. E aqui as consequências são dolorosas. Não cobiçarás as águas ocultas nem o pão escondido. Vamos ler, isso aqui já dá para entender, né? Provérbios 9. Pastor Marcos, fique tranquilo que eu já estou terminando, viu? Está terminando já. Eu vou terminar aqui. Provérbios 9. Provérbios 9, verso 13. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa alguma. E assenta-se na porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade para chamar os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendido diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Que linguagem, não? Que coisa maravilhosa. Amo esse livro de Provérbios, Eclesiastes, amo a Bíblia. A gente ama. Mas é o que está escrito ali, gente. O perigo para o homem é uma massagem no ego. É um perigo para o homem massagear o ego dele. É um perigo. Massageou o ego do homem, pronto. E quando a mulher se queixa para outro dos seus problemas, acha um confidente que não tem em casa. Ouça sua mulher, ouça seu marido.
problema no relacionamento conjugal, conversem entre si. Sempre surge alguns probleminhas, às vezes surge. A idade vai chegando, começa a surgir, mas hoje nós temos muita coisa que nos ajuda. E outra coisa, casamento não é sexo só. Casamento são duas vidas que se unem, se tornando um só, vivendo, abençoando filhos, a serviço do Evangelho, uma amizade que quando um se afasta, o outro sente falta. Eu já estou sentindo falta da minha velha aqui. Tá? Para viajar sozinho agora está um problema, ainda mais. Aliás, foi uma época de quebrar fêmur. Não, a minha sogra quebrou o fêmur também. Quase aqui na bacia, está lá de cama. E a minha esposa está lá, porque é 3 meses de cama. A velhinha vai ter que ficar. Que sogra, né? Mas minha esposa está lá, é filha única. Tem que ficar dando assistência à mãe. Então, olha, cuidado com os pão oculta. Já leram? Quem leu aí o mito da grama mais verde sabe disso, né? Sempre parece que o que está fora de casa é mais atraente. Aí entra o lance do diabo. Pão parece gostoso quando é comido longe. Mas depois é isso aqui. As profundezas do inferno, as dores, as consequências do pecado. Olha o que Davi... Quando eu falo em Davi, que vocês lembram de 2 coisas. Eu falo de Davi, você lembra o Salmo 23. Eu falo de Davi, você lembra a queda com Betseba. E olha, era o único que tinha tudo para não fazer o que fez e fez. Ele tinha tudo para não fazer o que ele fez e fez. Graças a Deus tornou-se depois o homem segundo o coração de Deus, de tanta humilhação. Mas vocês sabem que o sangue nunca mais se apartou da casa dele, por causa desse adultério. E lhe foi impedido aquilo que ele queria, construir uma casa para o Deus Santo, o templo de Deus. Tu não vai fazer isso. É teu filho que vai fazer, o Senhor disse para ele. Porque as tuas mãos estão contaminadas de sangue. O sangue de quem? De Urias. E o sangue de todos os outros, que a maldição que veio sobre o seu reino. E o sangue que foi derramado. Então, queridos, cuidado. Não cobiçarás as águas ocultas, nem o pão escondido. Não furtarás o tempo da tua família. O homem sábio de Provérbios, capítulo 4, de 1 a 4. Vai lá para o capítulo 4, de 1 a 4. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois eu vos dou boa doutrina, não deixes a minha palavra, a minha lei. Porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E agora olha o pai aí, ó. E ele me ensinava e me dizia, meu filho, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Está entendendo por que a oração do judeu é Shema Israel? Inculcar na mente dos filhos a palavra. É por isso que Israel está aí. Não foi dizimado. Porque isso foi forte no judaísmo. Passar a herança para os filhos. Então, queridos, está aqui. Não furtarás o tempo da tua família. Eu vou terminar, eu ia falar agora, mas para não ficar muito longo, eu vou terminar. Eu quero depois falar um poema aqui para os pais e para as mães. Mas me lembre quando eu chegar no final, viu? Só vou falar as 3 aqui agora que estão faltando, para poder deixar esse poema por fim. Não furtarás ao Senhor teu Deus para não teres bolso furado. Malaquias 3, 8, 9, todo mundo conhece, né? Trazei todos os dízimos, é o 10. O 9 e 8 faz uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Mas pastor, o senhor está falando de família, o que tem a ver o dízimo com isso? Gente, muita coisa. Porque se você rouba a Deus, a tua vida não vai bem. A maldição chega na casa. O dinheiro é como aquele que a Bíblia fala lá em Malaquias. Ageu, recebe o dinheiro como o quê? Um ordenado num bolso furado. O dinheiro não rende. E outra coisa, o que você está ensinando aos seus filhos? Está ensinando aos seus filhos que isso aqui não vale nada. Mas você chega aqui, você vai beber água. Quem paga a conta? Os dizimistas. Você vai no banheiro, usa o que tem no banheiro.
Quem é que paga a conta? Uma vez eu falei isso lá, um diácono ficou bravo. Eu falei, bom, se ele ficou bravo, porque ele não é dizimista. Para de roubar e não vai ficar mais bravo. Ué. Então tudo que é usado no banheiro, são os dizimistas que pagam. A iluminação, o som, esse negocinho que eu estou usando aqui bonitinho, isso aqui é vocês aí, é o dízimo. Agora, quando você se omite e não entregar o dízimo do Senhor, você está simplesmente dizendo, isso aqui tanto faz, se apagar, apagou. Aí uma vez eu me lembrei, já pensou se todos na igreja não forem dizimistas? Bom, primeiro vamos devolver o banco para pagar a conta. Já que ninguém traz dízimo mesmo, vamos devolver aos bancos. Aí então vai ter o culto dos dizimistas, não vai ter luz. É Coelba aqui? Não, como é que é? Não? Na Bahia é Coelba. Hã? É isso que o irmão falou, Enel, né? É Enel. Aí chega aqui a Enel, pum, corta a luz. Aí, sem luz o quê? Não tem som, vai ser no gogó. Pastor, o banheiro está sujo, meu filho, não tem funcionário para trabalhar, não tem, a igreja não tem. Esse é o culto dos não dizimistas. Agora, se não dizimistas usufruem o que os dizimistas colocam aqui e fazem a obra missionária, porque a primeira coisa que ia acontecer é a obra missionária. Os missionários que vocês mantêm tinham que voltar. Iam voltar, não tem obra missionária. Então não negligencie aquilo que é de Deus. É uma bênção mesmo. A Bíblia não fala isso? Que bem-aventurada uma coisa é mais dar do que receber? Então eu tenho que dar ao Senhor o que é do Senhor. Dai e dar-se-vos-á. Não é isso que a Bíblia ensina lá em Lucas? Dai e dar-se-vos-á. Trazei os dízimos. Eu cito muito o Novo Testamento porque o dízimo é da lei, gente. O Novo Testamento foi tudo. O que a viúvinha colocou lá naquele gasofilácio? O que ela colocou lá? Jesus disse, ela deu tudo do que tinha. Então, a lei manda dar 10. A graça constrange a dar mais. Mas nós vamos ficar com os 10. Para dizer que é um padrão, porque Jesus disse que nós não devíamos negligenciar também os dízimos que eles davam, né? Os fariseus. Ele condenou os fariseus, mas não devíamos negligenciar aquilo que eles faziam, que era o caso, o dízimo. Então, o dízimo. Porque, gente, se eu fizer isso, eu estou ensinando meus filhos que isso aqui, não é nada, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E estou ensinando meu filho a ser ladrão. Desculpe, mas porque o que a Bíblia chama? Roubará o homem a Deus? Então, queridos, não negligenciar, não furtarás o Senhor teu Deus para não teres um bolso furado. Não farás mau uso do teu dinheiro. Olha, seja sábio e prudente. Eu gosto desse verso aqui, diz tudo isso aqui. Saiba usar seu dinheiro. Como, pastor? Olha o que Isaías fala, capítulo 55, verso 2. Verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Cuidado, se sobrou um dinheirinho, você investe, você aplique. Não é pecado você comprar um objeto, uma coisa, um eletrodoméstico, um som, não é pecado. Mas a Bíblia manda primeiro gastar no pão. No pão. E é gostoso colocar as coisas dentro de casa, não é, gente? Quando eu tenho um dinheirinho assim que sobra um pouquinho, eu vou no supermercado, né? Aí já compro uma andorinha, que é um pouquinho melhor, né? Um português, um azeitinho, uma andorinha. O dia que não dá para andorinha é outro, né? Mas quando é para andorinha, é tão gostoso você chegar lá, comprar alguma coisinha diferente, uma carninha diferente, levar para cá. Não é bom? E aí Deus, ele ama isso, ele apoia isso. Por que gastar o dinheiro, então, em coisas que não são para a família, não é o pão? Então, saiba gastar seu dinheiro. Prioridade ao pão. Prioridade, por que eu falo isso? Tempo de consumismo. Já reparou? Eu não sei aqui, mas lá em Santos não, e lá na Bahia, eu ando lá pelas ruas de Conquista, vem uma mocinha assim, né, toda bonitinha, ela chega, meu senhor, olha aqui um papelzinho. Aí digo lá, sim, 10 mil reais, em não sei quanto tempo, pegue agora, sem cadastro, sem nada. Se pegar isso por 10 mil, vai pagar 30. Olha, pode ter certeza. Então, cuidado, cartão de crédito, cuidado, quanta gente pendurada com o negócio de cartão de crédito. Cuidado, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Cuidado, não é pecado comprar a prazo. O que é pecado é dar passo maior do que a perna. Isso não. Então, previna, estude, cuidado para não fazer mau uso do dinheiro, porque os filhos estão de olho.
Os filhos estão de olho. Os filhos estão de olho. E finalmente, irmãos, terminando, e aqui eu vou contar o poema. Não criticarás a igreja diante dos teus filhos. Está lá em Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então aqui eu vou encerrar. Tem muito pai, muita mãe, que chega em casa na frente dos filhos. Não, o pastor é isso, a igreja é assim, não, a igreja não sei o quê, e aquela programação devia ser, e critica a igreja na frente dos filhos. Os filhos estão ali, ó, só captando. Vai chegar o tempo que os filhos vão estar massificados com só crítica contra a igreja. O que você acha que vai acontecer? Com essa história do pastor, o menino chegou em casa, o pastor foi visitar uma família, era pai, a mãe e o menino. Aí o pastor foi com a esposa, chegou lá, a família, ô pastor, que bom ser o senhor aqui, o senhor é gente fina, nós amamos o senhor. Sentaram na sala e tal. Ô pastor, mas que bom o senhor vir na nossa casa, e que alegria e tal. E um molequinho, né, ali, aí o moleque chegou, começou a olhar para a cara do pastor, assim. Daqui a pouco o moleque saiu, deu a volta e começou a olhar o pastor por trás. Aí olhava o pastor por trás, o pastor de rabo de olho aqui vendo o moleque. Aí o moleque vinha para frente e olhava o pastor novamente. Aí o pastor já estava ligeiramente incomodado. Aí o moleque saía lá para trás. Na terceira vez que o moleque isso, o pastor pegou o moleque. Vem cá, menino. O que tem aí atrás? Tem alguma coisa ruim no meu paletó, né? Aqui em casa diz que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Tá vendo? Como é que vai? Olha como é que esse moleque já estava. Olha como esse moleque já estava envenenado. Então, entendeu, irmãos? Não criticarás a igreja diante dos teus filhos. Meus irmãos, e agora, para terminar, eu quero saber quantos pais nós temos aqui presentes que têm filhos pequenos. Levante a mão, os pais. Pode levantar, não vou chamar ninguém aqui à frente, não. Pode levantar bem alto. Pais que têm filhos pequenos. Muito bem, lá, muito bem. Pais que têm filhos juniores, pré-adolescentes. Muito bom. Ok. Eu li um livro chamado O Amor que Nunca Acaba. O autor é Ed Wett, um nome mais ou menos assim no inglês. E eu li aquele livro. E no final do livro, ele fala sobre os pais, os filhos, a necessidade de terem um relacionamento abençoado, os pais curtirem os filhos curtirem o pai. E aí ele conta, eu não vou recitar o poema, que eu não sei de cor. Eu vou falar assim, o que é o bojo, o suprassumo do poema. Então ele diz o seguinte, que a mamãe chega em casa. Isso dentro do sentido de curtir filho e filho curtir os pais. A mamãe chega em casa. Quando ela abre a porta de casa, ela tropeça num tênis. Quase cai. Aí ela grita e aquela confusão, aquela molecada correndo dentro de casa. Ela diz, meninos, olha o tênis aqui no caminho, por que vocês não crescem? Aí ela tira o tênis lá, pega o tênis e vai lá para o quarto deles. Quando ela chega no quarto deles, nossa, bagunça. As duas camas lá estão desfeitas, tudo pelo chão, e cuequinha pendurada no tênis, lá no lustre. Ela diz, meninos, que bagunça é essa? Olha a cama como é que tá, olha, deixou a cueca, meia, tudo espalhado pelo chão. Aí ela vai lá, crianças, por que você não cresce? De repente o telefone toca. Aí ela vai atender. Ou é uma amiga. Fala. O quê? Olha, um momento, eu não estou conseguindo entender. Os meninos estão pegando fogo aqui dentro. Meninos, a mamãe está no telefone, para! Eu quero falar com a minha amiga no telefone. E o moleque, pega lá. Por que vocês não crescem? Olha, depois eu te ligo. Pum. Aí ela respira. Então ela vai se maquiar, porque o marido vai chegar e ela quer tomar um banho, quer estar maquiada para esperar o marido. Aí ela chega no espelho, quando ela entra no quarto dela, que ela olha para o espelho dela, eles pegaram o batom e riscaram o espelho todo, o batom estava com a ponta quebrada. Crianças, vocês fizeram isso com o meu batom, com o meu espelho, por que vocês não crescem? E finalmente,
ela vai ver o bolo que ela preparou para comer no lanche com o marido e com os filhos. Quando ela chega no bolo, naquele big bolo, parecia um queijo suíço. Eles meteram o dedo lá e ó, furaram o bolo todinho. Crianças, vocês estragaram o bolo! Por que vocês não crescem? Mas o tempo passa e passa rápido. E um dia, na mesma casa, a mesma porta se abre. Ela entra em casa. Não tem tênis para tropeçar. Está tudo arrumadinho. Não tem mais tênis no meio do caminho. Aí ela vai no quarto deles. Não tem nem cueca, nem meia pendurada no lustre. As camas estão arrumadinhas. Opa, o telefone tocou. Ela vai atender. É, amiga. Oh, vai falar tranquilamente. Desliga, conversa com a amiga. Vai no quarto, tomar um banho e se maquiar. O espelho está limpinho. Batom inteirinho. Então, finalmente, aquele pudim. E ela vai, chega na geladeira, abre a geladeira, intacto. Intacto, arrumadinho. Ela fecha a geladeira e vai para a sala. E ela senta na poltrona, na sala, e aí pelas frestas da janela, o vento maroto traz uma pergunta do passado. Por que vocês não crescem? Por que vocês não crescem? E o mesmo vento maroto, pela mesma janela, traz a resposta do presente. Eu cresci, mamãe. Nós crescemos. Nós crescemos. Pais, curtam seus filhos. Filhos, curtam seus pais. Gente, joelho no chão, quarto secreto, palavra. É essa, o receituário para um casamento abençoado, uma família como Jesus Cristo quer. Seja Ele louvado, que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, me perdoe, eu acho que passei um pouquinho do tempo, né? Um pouquinho. De castigo você só vai pregar à noite. Tá bom.